Evangelho de Mateus, capítulo 7, dos versículos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque estamos aqui mais uma vez, propalando as tuas verdades, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais além daquilo que a gente pensa. Por isso nós rogamos as tuas bênçãos ao Espírito Santo, para que alcance ouvintes e assim contribua para a expansão do teu reino, para a glória do Senhor. Abençoe a minha vida, a vida da minha família, para que eu possa sempre expor com honestidade, com esmero e com dedicação a tua palavra, expressando exatamente aquilo que o teu Espírito tenciona em nos ensinar. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. O mundo está e sempre esteve cheio de falsos profetas, falsos mestres, falsos líderes religiosos, que ao invés de conduzir as pessoas ao caminho estreito que leva à vida eterna, desviam-nas deste reto e bom caminho, comunicando em nome de Deus mensagens mentirosas e conduzindo as pessoas ao inferno. O mundo ficou estarrecido quando Jim Jones, em 18 de novembro de 1978, fundador da seita O Templo do Povo, na Guiana Inglesa, levou quase 1000 pessoas ao suicídio através de seus ensinos mentirosos. Ele não é o único. Nem sempre os resultados são assim terríveis e catastróficos, como aconteceu na Guiana Inglesa com Jim Jones. Mas certamente eles são sempre terríveis porque resulta na perdição eterna, na destruição da alma daqueles que confiam nesses falsos mestres com seus falsos ensinos. Nosso texto fala disso. Contém uma advertência do Senhor Jesus, onde ele confronta os seus ouvintes a responderem positivamente à sua pregação e ao seu ensino. John MacArthur, comentando essa passagem, disse: assim como há uma porta larga e um caminho espaçoso, também existem falsos profetas postados à porta larga, procurando induzir as pessoas a entrarem pela porta larga que conduz à perdição. Eles podem ter uma aparência suave, gentil e aceitável, persuadindo muitos que o caminho estreito é fanatismo. O lobo rouba e persegue a ovelha. Então vamos considerar essa porção da palavra de Deus sob o tema Advertência do Senhor Jesus contra os falsos profetas. Em primeiro lugar, nós temos a advertência em si própria. Em segundo lugar, as razões que levam Jesus a advertir seus ouvintes, onde ele apresenta as características principais dos falsos profetas. E em terceiro lugar, vamos tentar responder como reconhecer os falsos profetas. Pelos frutos os conhecereis. Com relação à advertência do Senhor Jesus, aqui no versículo 15, é-nos dito: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Estejam alertas. Quando o nosso Senhor Jesus diz acautelai-vos, quer dizer, cuidado, não sejam ingênuos, imprudentes. Não existem apenas mestres genuínos, mas tem pessoas que se apresentam como ministros verdadeiros, mas não são. Os falsos profetas são aqueles que se apresentam como profetas de Deus, mas não são. Os profetas na Bíblia são porta-vozes de Deus. São pessoas comissionadas para comunicar aquilo que Deus lhes manifesta. No Velho Testamento, isso ocorria de forma direta, quando o cânon ainda estava aberto. Hoje ele faz isso através da palavra revelada. É mais apropriado falarmos de verdadeiros mestres do que profetas. Profetas hoje em dia são aqueles que elucidam, esclarecem e aplicam a vontade de Deus
convocando o povo de Deus a responder positivamente à palavra de Deus. Os falsos profetas têm características e marcas gerais. Os verdadeiros profetas, os verdadeiros mestres, os ministros, são aqueles que são comissionados por Deus e são chamados, além de ser reconhecidos pela igreja. Os falsos profetas comunicam uma mensagem que não é verdadeira, não é fiel à vontade revelada na palavra de Deus. Isso tem sido um grande problema na expansão do reino de Deus. Sempre tem havido falsos profetas, porque sempre existirão pessoas que querem ouvir aquilo que lhe é agradável, e não o que realmente precisa. Paulo disse, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. No Antigo Testamento, temos ensinos fartos que contêm várias advertências, como lá em Deuteronômio, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Também em Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 9. Jeremias, no capítulo 23. Existem várias admoestações acerca dos falsos profetas. Eles sempre existiram, desde os primórdios do Velho Testamento. Mas apenas um exemplo do Novo Testamento, nós lemos lá em 1 João 4, versículo 1. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vamos considerar agora as razões que levaram Jesus a advertir os seus discípulos, e ele faz isso através de uma figura muito comum da época, a ovinocultura, quer dizer, a criação de ovelhas. E o Senhor chama a atenção para duas características principais dos falsos profetas. Nós lemos aqui ainda no versículo 15, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Eles são disfarçados em ovelhas e também são lobos roubadores. Essas são as duas características principais que o Senhor Jesus quer chamar a atenção. Eles são disfarçados em ovelhas, disfarçados que diz respeito à dissimulação, diz respeito ao fingimento. Eles não se apresentam com uma placa no peito dizendo, eu sou falso profeta. Literalmente, no grego, quer dizer, vem até a vós em vestes de ovelhas. A figura pode representar tanto as ovelhas como os pastores delas. Na época, os pastores de ovelhas se vestiam com as próprias peles de ovelhas para suportarem o frio. Então pode ser fingidos de ovelhas ou fingidos de pastores de ovelhas. No Antigo Testamento, os profetas normalmente se vestiam de peles de animais como Elias e como os falsos profetas. Por exemplo, Zacarias 13:4 diz, naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza, nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Então os falsos profetas normalmente se vestiam de peles de animais. Paulo chama os falsos profetas de obreiros fraudulentos, falsos irmãos, falsos apóstolos, falsos mestres. Eles são travestis, eles são falsos, fraudulentos, enganadores, simulados. Aí que reside o perigo nessa dissimulação. Normalmente o falso profeta é gentil, confiável, e o ensino aparentemente, pelo menos no começo, parece verdadeiro. Os hereges são os que ensinam o erro mais abertamente, ensinando heresias, mentiras mesmo, e contrariando as verdades mais básicas e fundamentais do Evangelho. Por exemplo, alguns dizem que Satanás é um mito, Adão também é um mito, que o homem surgiu de uma evolução, que o inferno não existe, que o pecado não é tão ruim assim. Então esses são os hereges. Já os falsos profetas, eles têm como característica a dissimulação. Eles estão disfarçados, eles são astutos, eles parecem profetas. Calvino nos ajuda a identificar os falsos profetas, dizendo que a qualidade do ensino vem em primeiro lugar.
No capítulo 15 de Mateus, no versículo 9, e lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3, diz: E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Mas pode ser também que o falso profeta ensine uma doutrina correta, mas não pratiquem. Por exemplo, lá no capítulo 23, versículos 2 e 3, é-nos dito o seguinte: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mas parece razoável compreender os dois sentidos. O primeiro, que os falsos profetas, eles são dissimulados. Eles ensinam outra doutrina. Em segundo lugar, que os falsos profetas são hipócritas, que ensinam corretamente, mas não têm caráter. Portanto, a primeira característica dos falsos profetas é que eles são travestis. Eles são falsos, eles são fraudulentos, eles são enganadores. A segunda característica dos falsos profetas é que eles apresentam periculosidade, mas por dentro são lobos devoradores disfarçados de ovelhas. Não apenas são dissimulados, mas eles são perigosos. Eles poderiam ser dissimulados, mas não fazer mal para as ovelhas, mas fazem. Eles ameaçam perigo, são lobos vorazes, ferozes. São lobos selvagens, destruidores, assassinos, animais de rapina. Eles são carniceiros. Eles se aproximam não apenas para enganar, mas para roubar, para matar, destruir. E quando Jesus usa essa figura forte de comparação, adverte seriamente para o perigo destas pessoas. Eles matam o que é de pior, a alma do homem. Eles envenenam o coração. Eles destroem a mente e desviam a pessoa do caminho apertado que conduz à vida para a porta larga com seus falsos ensinos e profecias. Jamais ensinam sobre o pecado, a ira de Deus, inferno. Portanto, essas são as características principais para as quais Jesus nos admoesta e nos avisa e nos adverte. Mas Jesus, além de nos advertir sobre o perigo dos falsos profetas, ele nos ensina como reconhecê-los e se utiliza da figura de árvores boas e árvores más, e frutos bons e frutos maus. Como reconhecer os falsos profetas? Não é fácil reconhecê-los, porque o próprio Satanás ele se transfigura em anjo de luz. Mas é pelos frutos que se conhece a árvore. Os falsos profetas são bons ímpios, na verdade. Eles são gentis, muitas vezes moralistas, caridosos, são corteses, equilibrados, geralmente são simpáticos, eles têm boa índole, bom temperamento. Mas quais os frutos que o Senhor Jesus quer dizer aqui? Nós podemos dizer biblicamente, de uma forma geral, que esses frutos compreendem 3 áreas: as morais, as doutrinárias e as ministeriais. Os frutos maus, morais, são aquele em que os falsos profetas são hipócritas, porque gostam de exibir sua religiosidade, quer seja na prática da misericórdia, quer seja na prática da devoção, ou seja na prática da piedade. Eles não servem a Deus porque foram chamados, mas pelo dinheiro, muitas vezes, pela popularidade, pelo prestígio, ou por arrogância, ostentação. Já os que são chamados por Deus não procuram o favor dos homens e pagam o preço da impopularidade. Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, e 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 5, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus?
Ou procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Portanto, a primeira área dos frutos maus é a moral. A segunda área é a doutrinária. Os profetas do Velho Testamento deveriam pregar o que estava escrito na Torá. Mesmo que fossem portentosos, seus milagres ou seus sinais deveriam estar em consonância com a lei de Deus. Acompanhado também do arrependimento, naturalmente da fé, da glória de Deus. E no Novo Testamento é a mesma coisa. Talvez a marca principal dos verdadeiros profetas é a genuína pregação do Evangelho. Nem além e nem aquém. Já os falsos profetas, eles omitem a verdade. Eles não ressaltam a verdadeira doutrina. Eles falam só de amor, de perdão, de céu, de graça. Quando falam acerca da justificação e santificação, falam com conceitos viciados e adulterados. Os livros dos teólogos liberais, muito apreciados e editados pelas editoras Paulus, Paulinas, Vozes, Sinodal, podem confundir porque eles usam a Bíblia e terminologias cristãs. Mas o significado é diferente e destrói o coração e a alma humana. O casamento homossexual, por exemplo, é defendido pelos liberais. A salvação é pelas obras. Podem até pregar a salvação somente pela fé, mas desmerecem e desvalorizam a santificação como se fosse possível ser salvo sem ser santo. Atos capítulo 20, versículo 27, diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Os falsos profetas não pregam todo o conselho de Deus. Eles são lobos devoradores. Como que nós identificamos um falso profeta? Podemos identificar um falso profeta fazendo algumas perguntas. Será que ele está pregando as Escrituras? Ele fala de pecado, arrependimento, de inferno? Ele tem medo de desagradar os homens? Ele faz os ouvintes aumentar o seu amor por Jesus? Ele honra o Senhor Jesus na sua pregação? Ele eleva os desejos espirituais dos ouvintes? Ele exorta os ouvintes a crescer em santidade? Você vê os frutos no pregador? Essas perguntas podem nos ajudar. São perguntas importantes que facilmente podemos identificar um falso profeta. A terceira área dos frutos maus dos falsos profetas é a área ministerial. Os teólogos liberais do século XIX e da primeira metade do século XX secaram as igrejas. Incrível como aqueles países de origem reformada da Europa se desalentaram. Que frutos maus dos teólogos liberais que se esforçaram para menoscabar com os reformadores. Para os teólogos liberais, todos são muito bem-vindos nas igrejas liberais. Os homossexuais com vidas completamente iníquas e ímpias. Apenas para concluir, quero enfatizar as consequências indicadas aqui no versículo 19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Existe o inferno, sim. Jesus já havia alertado no contexto anterior, lá nos versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Existe inferno, sim. Os falsos profetas produzem frutos maus, morais, doutrinários e ministeriais. Assim como o morcego é a barata, eles amam a escuridão, os falsos profetas não dão fruto bom. Eles não são árvores boas. Pedro disse que o cão voltou a seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Tiago disse, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e amargoso?
Fonte de água salgada não pode dar água doce. A pior ameaça, o pior ataque que a igreja tem sofrido não são as perseguições, não são as lutas, as dificuldades, mas são os falsos religiosos, com seus falsos ensinos. Eles não estão envolvidos com o mundo, mas eles se envolvem com a igreja. O bispo Ryle disse: tenho visto que pessoas há muito tempo estão na igreja, mas não têm feito progresso algum. Assim finalizo com as palavras de Paulo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus nos abençoe e nos guarde dos falsos profetas, de todo engano que tanto assolam a igreja do Senhor Jesus. Amém.